Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Vamos dar continuidade à nossa exposição no Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 3 a 4. Não como eu anunciei, de 3 a 5. O versículo 5 ficará para a próxima pregação, mas somente os versículos de 3 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Oremos mais uma vez. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, louvamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, confessamos os nossos pecados, Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, já lemos a Tua palavra, a Tua Escritura Sagrada, mas Te pedimos, ó Deus, encarecidamente, que o Senhor cative as nossas mentes e corações diante do Senhor, e possamos ser agora edificados, animados, confrontados, corrigidos, educados em Tua justiça, pela Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito, apesar daquele que fala. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. As nossas crianças, não sei se nós temos muitas crianças nessa manhã, mas aí vai uma tarefa um pouco diferente para vocês, tá bom? Começamos hoje a exposição das bem-aventuranças. Mas você pode perguntar, pastor, o que são as bem-aventuranças? Nome grande, complexo, difícil. Boa pergunta. Bem-aventurado significa abençoado, feliz. Aqui Jesus irá nos ensinar a respeito das pessoas mais felizes da terra, os cidadãos do reino dos céus. Portanto, peça aí a sua mãe, o seu pai ou aquele que trouxe você nessa manhã para abrir a Bíblia para você e apontar os versículos e talvez lê-los de forma baixinha aí perto de você. E aí, baseado naquilo que você leu, use a sua criatividade. Use a sua imaginação para fazer um desenho baseado nos versículos 3, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E um desenho baseado no versículo 4, que diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, a imaginação infantil, a criatividade infantil vai te guiar nesta manhã, a partir da leitura ou da audição pelos seus pais, desses dois versículos. Daí, quando você chegar em casa, você diz: papai, me explica o que o pastor pregou nessa manhã, quando ele falou das bem-aventuranças, que eu aprendi que significa feliz, abençoado. Aí, com certeza, o seu pai ou a sua mãe, eles vão sentar com você, eles vão olhar aí o seu desenho e vamos ver se o exercício da sua imaginação pode falar um pouco a respeito do ensino desse texto. Combinado? Então, podem começar. Queridos, em nosso primeiro sermão dedicado a uma introdução ao Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, esta porção da Escritura Sagrada, que é extremamente famosa, conhecida pela cristandade, nós nos detemos a dois pontos: o contexto geral, e assim nós demos uma olhada geral no livro, no Evangelho de Mateus,
E no contexto específico, quando nós demos uma olhada naquelas coisas que aconteceram antes de Jesus começar a pregar o seu sermão no monte. E, por sua vez, uma panorâmica em cada um dos capítulos que formam este grande sermão, os capítulos 5, 6 e 7. Pois a mensagem que Jesus começou a pregar e dizer foi uma só: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Em resumo, a mensagem do Sermão do Monte isto é o que significa arrepender e pertencer ao reino dos céus. Tudo aquilo que nós iremos ler no Sermão do Monte, ou nos capítulos que estão diante de nós, significa o que significa se arrepender e pertencer e ser um cidadão no reino dos céus. O sermão, então, é uma descrição do estilo de vida dos discípulos de Jesus Cristo. E essa mensagem começou a ser pregada no livro de Gênesis. E ela percorreu dezenas de séculos. Ela foi pregada pelos profetas, pelos juízes, por sacerdotes. Ela foi pregada pelos reis. Ela também foi pregada por aqueles que não conheciam bem, mas passaram a conhecer homens ímpios que testificaram e testemunharam da grandiosidade de Deus. Mas aqui no Novo Testamento, no Sermão do Monte, ela chega ao seu ápice. A confissão de Pedro nos dá a direção daquilo que é o ápice da mensagem do Sermão do Monte. Jesus Cristo, o Messias, o Rei que Deus havia prometido para ser enviado para salvar o seu povo, está diante de vocês. O reino chegou. O ensino do Sermão do Monte, então, irá nos transformar apenas quando nós nos submetemos ao pregador deste sermão. Portanto, viver o Sermão do Monte significa fundamentalmente dobrar-se diante da autoridade de Deus. Esse sermão não começa nos ensinando o que nós devemos fazer para sermos crentes. Não. Ele passa a descrever aqueles que são cidadãos do reino dos céus. Portanto, na fé cristã, o ser precede o fazer. É primeiro quando esta mensagem alcança o coração do homem, transforma-o de dentro para fora, que ele então é impelido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, a viver de acordo com os cidadãos do reino dos céus. Portanto, vejamos a primeira bem-aventurança. O verso 3 nos diz: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Sobre o significado da palavra bem-aventurança, que quer dizer abençoado ou feliz, eu já dei a dica inicialmente quando falei ou expliquei o termo às nossas crianças, aos nossos filhos. A palavra abençoado ou bênção aparece na Bíblia. Vamos tentar então expandir um pouco o conceito do termo bem-aventurados. A palavra bênção aparece na Escritura em oposição à palavra maldição. E ambas têm a ver com o pacto estabelecido por Deus com o seu povo, o povo de Israel. Amarem, servirem, obedecerem aos termos da aliança estabelecida com Deus, eles seriam abençoados, eles seriam felizes. Do contrário, o povo de Deus seria amaldiçoado, infelizes. Essa realidade pode ser vista de uma forma bem contundente ao longo da Bíblia, na história da redenção. Todas as vezes que o povo de Deus se arrependeu, confessou os seus pecados, se voltou para Deus, buscou viver segundo a aliança, Deus os abençoou de forma profunda, gloriosa. Isso era muito nítido nessa relação de Deus com o povo de Israel. Todas as vezes que eles eram fiéis à aliança, fiéis à lei,
eles prosperavam em todos os aspectos. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ler nas Escrituras que todas as vezes que o povo se afastou da palavra de Deus, da lei do Senhor, eles pagaram um alto preço, um altíssimo preço, por sua infidelidade, por dar as costas ao Deus da aliança. Sinclair Ferguson, um pastor presbiteriano, falando a respeito deste trecho do Sermão do Monte, nos diz, abre aspas, a palavra bem-aventurança simplesmente significa ter comunhão com Deus ou experimentar as promessas pactuais do Deus da aliança. Nós ouvimos através dessa palavra bem-aventurança, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Ela significa ter um relacionamento feliz com Deus e se alegrar nele o quanto pudermos. Esse é o significado expandido de bem-aventurado. Fecha aspas. O mesmo significado aparece aqui nas bem-aventuranças. Jesus, então, se utiliza de alguns temas dos livros do profeta Isaías e do livro dos Salmos. E ele aplica esses ensinos aos seus discípulos enquanto prega no monte. Vamos então a um exercício, pensando aí nas duas primeiras bem-aventuranças. Rapidamente, cada um de nós aqui, hoje, nessa manhã. Faça uma lista mental do que viria a ser duas coisas que te fariam felizes, ou que te faria feliz. Pense em duas coisas, mentalmente, que te faria feliz. Quais as coisas que estão em seu coração, que são vitais para a sua vida? Conseguiram pensar? Ok, uma vez pensado, se você puder anotar aquilo que você pensou, e depois fazer uma comparação com a lista que Jesus Cristo nos dará, nessas 8 bem-aventuranças, será interessante para confrontar a nossa própria perspectiva a respeito do que significa ser feliz, abençoado, na perspectiva das Escrituras e na minha própria perspectiva. O nosso Senhor nos ensina que todas as supostas bênçãos são como miragens no deserto, aquelas bênçãos ou aquelas ideias humanas a respeito do que significa ser feliz. Na nossa sociedade, nós temos claramente uma ideia do que significa um homem ou uma mulher feliz. Mas Jesus fala que tudo isso é como uma miragem no deserto. Talvez elas nos prometam muito, mas no final de tudo, só nos trarão frustração e desapontamento. A única vida que Deus abençoa é aquela marcada pelos valores do reino. Elas são as marcas registradas daqueles que pertencem ao reino de Deus. As bem-aventuranças são então essas características de um homem feliz, ou de uma mulher feliz, de um povo de Deus feliz. Portanto, elas vão guiar as nossas vidas sobre a face da terra. Entremos no termo sobre o qual o termo bem-aventuranças está se dirigindo ou apontando. Porque o texto nos diz, bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido, o termo pobres em espírito, ou de espírito, ou como a nossa versão revista e atualizada traz, humildes de espírito, não se refere primariamente à condição financeira de uma pessoa, como também à ideia de alguém depressivo, ou que se autodeprecia. Não, o termo pobre em espírito, ou humilde de espírito, não se refere a essas duas coisas. A condição financeira, ou seja, uma pessoa desprovida de bens materiais, ou uma pessoa que se autodeprecia. Mas o mau entendimento deste versículo tem levado pessoas a vender tudo o que elas possuem,
buscando a característica de ser pobre em espírito, portanto feliz, portanto cidadão do reino dos céus. Mas o termo não significa também ser alguém que se autodeprecia, ou uma pessoa que tem uma espécie de espírito de uma espécie de coitadismo ou vitimismo, referindo-se a si mesmo como a pior pessoa do mundo, ou o pior ser da face da terra. Não. Uma pessoa pode possuir tudo isso, essas características de autodepreciação, ou ser desprovido completamente de bens materiais, e assim, ao mesmo tempo, não ter um espírito, ou não ser pobre em espírito. No Antigo Testamento, o termo pobre é quase que um termo técnico. O Salmo 34, versículo 6, nos diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Este termo, então, se refere a pessoas em aflição, que estão paulatinamente e gradativamente entendendo quem elas são. O Salmo de número 40, versículo 17, o autor descreve-se como pobre e necessitado, e pede ao Senhor para se lembrar dele e livrá-lo. Diz o Salmo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Portanto, queridos, aqui Jesus não está falando de pessoas desprovidas de bens materiais. Até porque, muitas vezes, a pobreza não é sinônimo de humildade. Muitas vezes, uma pessoa pobre pode ser altamente orgulhosa e arrogante. Assim como uma pessoa rica, normalmente, também pode ser orgulhosa e arrogante. Orgulho e arrogância são características de homens e mulheres pecadores, caídos. Não é a nossa condição financeira de abundância ou escassez que nos faz pobres de espírito. Talvez o estar desprovido em algum momento da vida nos leve a um quebrantamento posterior, mas não é idêntico ao termo que Jesus nos ensina aqui: bem-aventurados são os pobres em espíritos, ou os humildes em espíritos. Portanto, o que Jesus está nos ensinando aqui, que os pobres em espírito, ou os humildes em espírito, são aqueles que reconhecem a sua profunda necessidade, a sua fraqueza, e buscam a Deus como seu único refúgio e salvação. Ninguém pode ser um cristão real, verdadeiro, genuíno, sem ter um espírito, como descrito aqui no Sermão do Monte, pobre em espírito. Todos que são verdadeiramente cristãos possuem este espírito. Queridos, estamos diante de um espírito de acordo com o filho pródigo. Lembram-se da história do filho pródigo? O filho pródigo sai de casa, abandona o seu pai, despreza o seu pai, toma a sua herança e sai cheio de orgulho, arrogância e poder e segurança pelo que a sua herança lhe ofereceu. Mas quando ele vem à completa falência e miséria, quando ele passa a comer com os porcos, quando ele perde tudo o que ele possuía, o que ele tinha, dele toma conta uma espécie de espírito de humildade, esvaziado de seu orgulho. Ele volta para a casa do seu pai com as mãos vazias. Ele não está mais cheio de si, mas buscava o favor imerecido do seu pai. Pobres em espírito, humildes em espírito,
são aqueles que se enxergam como homens e mulheres com mãos vazias. São aqueles que se enxergam como pecadores profundamente necessitados, carentes da graça e do amor de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versos 10 a 12, fala sobre a nossa real natureza e condição espiritual diante do Senhor. Paulo diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ao ouvir essas palavras, não é fácil, seja honesto. Eu concordo com você que é muito duro ouvir o ensino desse trecho na carta aos Romanos. Como assim? Não há um justo, não há quem faça o bem sobre a face da terra? Percebam que Paulo aqui está se referindo ao bem perfeito, aquela pessoa que vive sobre a face da terra e pensa ser bonzinha ou boazinha, mas a lei exige que nós vivamos de forma perfeita no nível dos pensamentos, dos desejos, dos sentimentos, das escolhas, do comportamento, isso continuamente, sem resvalar uma só vez. É a partir daí que Paulo diz: não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, porque a pessoa mais caridosa sobre a face da terra, ela não está isenta de fazer algo de caridade, sem algum tipo de pecado ou interesse, porque ela é uma pecadora, porque a Bíblia diz: todos pecaram e todos estão destituídos e separados da graça de Deus, da glória de Deus. Mas você pode pensar: eu não sou um corrupto, eu não sou um ladrão ou um estuprador, eu sou melhor do que todas estas pessoas. Queridos, lá no fundo nós, de alguma forma, acreditamos que nós somos boas pessoas. Nós acreditamos. E nós mais acreditamos que aquilo que nós fazemos pode angariar diante de Deus uma bênção. E se nós não temos isso, talvez sejamos tentados a dizer: mas eu sou uma pessoa tão boa, porque Deus está permitindo isso comigo? Mas, para alguém se autodenominar justo diante de Deus, deve estar isento de qualquer faísca de erro, de pecado, por toda a nossa vida. Vamos a um momento matemático. Se você é uma pessoa muito boa mesmo, um crentão, e você pecar então por dia 2 vezes, ao final de um ano você terá quantos pecados? Pelo menos 730 pecados. Se você continuar essa pessoa boa, ao final de 10 anos, você terá 7.300 pecados. Se você já viveu 50 anos, pelo menos, e você é essa pessoa boa, você já cometeu até agora, ou até hoje, 36.500 pecados. E a minha pergunta a você é: o que uma pessoa boa como esta, que comete pelo menos 1 ou 2 pecados por dia, merece de um juiz justo e santo? Nós merecemos a punição, a condenação, porque um justo juiz não pode abrir mão daquilo que é certo, é verdadeiro, é justo. Por causa disso, queridos, não temos o que dizer diante do justo juiz. Nenhum homem ou mulher sobre a face da terra não pode dizer nada.
Nós iremos estar diante dele em silêncio, envergonhados e perdidos. Quando Deus nos leva a enxergar isso, quando o Espírito Santo de Deus toca, abre os seus olhos para que você se enxergue como um miserável pecador, carente da graça e do perdão de Deus. Quando Deus nos leva a enxergar que somos necessitados e desesperadamente corruptos, necessitados de um Salvador, de um Redentor, então o ser pobre em espírito acabou de nascer no seu coração. Quando homens reconhecem a sua miséria espiritual e a sua incompetência de estar diante de Deus e ser aceito, salvo, acolhido e tornado filhos, não baseado em suas próprias obras, mas baseado nas obras de Cristo. Então, pobre em espírito, nasceu em seu coração. Em seu coração. Vamos ao versículo de número 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Queridos, à primeira vista podemos dizer que é intrigante o que Jesus estaria querendo dizer com feliz são os que choram, porque serão consolados. Se você parar para pensar, como assim? Parece que, na maioria das vezes, o choro está ligado a perdas, frustrações, decepções. Quando talvez somos assaltados por um diagnóstico aterrorizante. Algumas vezes, pessoas se emocionam e choram de alegria, mas normalmente ou geralmente a felicidade não se liga ao choro e ao pranto e ao consolo, de acordo com o texto que está aqui diante de nós. Mas será que Jesus estaria aqui simplesmente trazendo uma palavra de encorajamento, algo do tipo motivacional, dizendo, olha, a vida é dura mesmo, levante o seu rosto e siga lutando? Por certo que não. Isso não está em consonância ou não está em linha com o contexto ou com aquilo que as bem-aventuranças nos falam. Jesus está falando sobre a vida no reino de Deus. A pobreza que ele descreveu, que está no espírito do homem, não em seu bolso. De igual modo, o lamento que Jesus está descrevendo aqui é sobre aquele que está lamentando sobre a sua própria pecaminosidade. É o lamento pelo fato dele ter desapontado o Senhor com seus pecados. Felizes são aqueles que choram olhando a sua própria condição, as suas transgressões. O ser pobre em espírito nos leva, consequentemente, a chorar e lamentar os nossos pecados. Isaías, como lemos no início do nosso culto, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Eis aqui uma aplicação direta de Isaías 61:1, a segunda bem-aventurança. Por isso, com uma sensação de desconforto, por ter constatado ser alguém que é pobre em espírito, ele aprende a chorar por causa de sua própria miséria ou de seus próprios pecados. Um homem que genuinamente chora por causa de seu pecado, foi como que arrancado de si mesmo e levado a contemplar a santidade, a graça, a justiça de Deus. Paradoxalmente, é a mesma visão de Deus
desse Deus glorioso, santo e justo, que trará conforto, porque o mesmo Deus que é santo e justo é o mesmo Deus que perdoa pecadores e por isso consola aqueles que choram por sua natureza pecaminosa. Queridos, como um pastor, nós temos vários grandes privilégios. E um deles é ser testemunha daquilo que Deus faz na vida de um homem. Na vida de um homem. E eu trago à memória uma situação muito particular da minha vida pastoral, quando eu fui testemunha daquilo que Deus fez na vida de um homem. Esse homem não queria saber nada da igreja ou do cristianismo, mas a sua esposa era membro de uma das igrejas que pastoreei. E ele, então, testemunhou aquilo que Deus fez no coração dele, transformando a vida dele, abrindo seus olhos para que ele pudesse ser um filho de Deus. Eu tive o privilégio, então, de ser este instrumento do Senhor, um mero instrumento, um vaso de barro, para conduzi-lo a Cristo. Em consequência disso, eu o discipulei, e nós caminhávamos juntos em discipulado. Interessante que no discipulado ele costumava se emocionar muito quando ele lembrava daquilo que Deus fez na vida dele. Ele é um homem grande, forte, mestre em artes marciais, talvez mais ou menos 1,90 m, do tipo musculoso. Mas era impressionante ao ouvir o testemunho daquele homem, que era um homem que por causa da sua expertise, ou seja, mestre em artes marciais, até um campeão mundial em uma dessas artes, tornou-se num homem sensível, que chorava os seus pecados. Mas uma coisa me tocou e eu nunca mais esqueci. Ele, em um dos momentos de discipulado, ele compartilhou algo chorando. E ele disse: pastor, eu antes de conhecer o Evangelho, era um homem que me envolvia em briga. E quando eu me envolvia em briga, eu deixava o meu oponente dormindo no chão, bem tranquilo. Certo dia eu estava no meu trabalho, ele trabalhava com segurança de pessoas muito ricas. Alguém o tratou de uma forma muito mal educada e falou algumas coisas mal educadas para ele. E ele me disse que naquele momento que ele ouviu isso, o sangue começou a subir. E aí eu imagino que aquele homem que estava no outro carro nem tinha ideia do que estava na frente dele. Ele disse que o sangue subiu até a cabeça. Ele saiu do carro, disposto a arrancar a porta do carro, porque ele já tinha feito, bem tranquilamente, e dar um trato naquele cara que havia falado e sido extremamente mal educado com ele. Mas quando ele chegou perto do carro, e o homem aí viu o tamanho do homem, o homem que estava dentro do carro, ele disse que sentiu algo no coração dele, um constrangimento. Ele disse: pastor, é como se Deus dissesse, gritando dentro de mim: não faça mais isso. Não faça isso. Ele deu as costas, foi para o seu carro e voltou chorando para casa. Porque ele percebeu que Deus havia tocado o coração nele para mudar o comportamento dele, aquilo que normalmente ele fazia. Queridos, isso só pode ser entendido pelo agir da graça de Deus na vida de um homem como esse. É a graça de Deus que nos faz chorar pelos nossos pecados. A lei de Deus nos torna culpados, mas a graça de Deus que derrete o coração do homem e causa nele um mover para que este tenha a atitude correta diante do seu pecado, chorar pelo seu pecado. O pecador detesta o seu pecado e ele lamenta
pelo seu pecado em lágrimas. Mas é importante entender pelo menos 3 coisas aqui a respeito do chorar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O primeiro deles é, quando um cristão está consciente do seu próprio pecado, ele normalmente irá lamentar por ele. Se ele não o faz, ele vai entristecer o Espírito Santo que habita dentro dele, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30. No entanto, a profundidade psicológica deste lamento, por certo, será variável. Pois sensibilidade ao pecado não significa dizer que ele estará continuamente desesperado diante de atos pecaminosos que talvez cometamos. Haverá sensibilidade sim, e lamento, e algumas vezes lágrimas. Em segundo lugar, nenhuma bem-aventurança pode ser isolada do seu contexto. Isso poderia levar a um ensino distorcido da mensagem de Cristo no monte. Em terceiro lugar, o Filho de Deus conhece tanto as mais sublimes alegrias, quanto as mais profundas tristezas. Sua sensibilidade passa a ser profunda. Ela passa a ser maior diante do pecado e não menor. Eis aí o significado de bem-aventurados, ou abençoados, ou felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Aquele que tem um coração pobre em espírito é levado a lamentar e a chorar diante do pecado que ainda habita em nós. Queridos, algumas aplicações para finalizarmos a exposição desses 2 primeiros versículos. Vivemos numa sociedade onde a mensagem é uma só. Se encha de autoconfiança, autojustiça, autossuficiência, autonomia. A mensagem, humildade, pobre em espírito, lamentar pelos seus erros, não se coaduna, não se liga, não tem a ver com o nosso contexto, a nossa sociedade, a nossa cultura. A nossa cultura nos ensina a encobrir os nossos pecados, a encobrir os nossos erros, a encobrir as nossas fraquezas, não lamentar por elas. Ao mesmo tempo, a mensagem que diz chore, lamente por seus pecados, é profundamente diferente do espírito da nossa época. Somos inclinados a caminhar por outros lugares. Mas pensemos por um só instante. Jesus se esvaziou de sua glória. E Ele se tornou homem como cada um de nós. Para que assim homens pecadores fossem salvos. Ele se fez maldito no estrito senso da palavra, em oposição ao ser bem-aventurado, pregado num madeiro, para que eu e você, para que nós pudéssemos ter no coração um espírito de um homem que se vê completamente desprovido de qualquer tipo de argumento diante de Deus. E para que ao mesmo tempo isso nos leve a chorar e lamentar os nossos pecados. Querido, esses 2 pequenos versos do Sermão do Monte nos ensinam a respeito do que significa ser um cidadão, que significa ser um homem e uma mulher de Deus. O esforço humano não pode produzir isso que está diante de nós. Absolutamente. É a obra do Espírito Santo de Deus. Você precisa de uma obra sobrenatural em sua vida. Se não faz sentido algum o ser feliz por ser pobre em espírito, ou chorar e lamentar os seus pecados, porque assim seremos consolados pelo mesmo Deus. Então, essa mensagem é para você. Para se quebrantar e se arrepender dos seus pecados. Porque essas são características
irrevogáveis daqueles que são discípulos de Cristo. Queridos, esses 2 versículos, eles se constituem num chamado ao arrependimento. Ao arrependimento. Qual foi a última vez que você chorou porque cometeu o mesmo pecado de sempre? Há algum tempo atrás você ficava pesaroso quando cometia ou fazia algo de errado. Mas ao passar do tempo você começa a perceber que aqueles pecados de sempre não tocam mais ou tão profundamente o seu coração. Talvez em pensamentos, em palavras, em desejos, em sentimentos, em escolhas, em atitudes. Aquilo que no início da sua vida cristã lhe trazia peso, tristeza e lágrimas e lamento. Agora, você consegue se justificar? Talvez você fale para você mesmo, não, eu sou pecador, eu sou homem, eu sou uma mulher limitada, é assim mesmo. Mas aquilo não mais toca o seu coração. Talvez você esteja nessa manhã aqui como um iceberg, ou numa situação gélida, petrificada, assim como Davi, o rei, o grande rei de Israel, esteve ao pecar, ao adulterar, ao conduzir um plano para matar o marido da mulher com que ele se deitou. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Você já deixou de fazer algo errado por amar o seu próprio nome ou a sua reputação e não pelo senso da santidade e da presença de Deus? Alguns pecados nós evitamos porque se formos pegues em pecado, isso trará vergonha a mim, isso trará vergonha talvez à minha família, e por isso você está preocupado em manter a sua reputação, em manter o seu nome. E isso te leva a não pecar. Mas a motivação que te movimenta por dentro não é a santidade, a glória de Cristo, mas o seu próprio nome. Queridos, precisamos voltar ao primeiro amor. Esse texto nos urde, nos chama a voltar ao primeiro amor. Se não temos lamentado os nossos pecados em lágrimas. Esse texto nos ensina que precisamos reconhecer o quanto tremendamente somos necessitados da graça de Deus. Se você ouve essas palavras do sermão do monte, das bem-aventuranças, mas isso simplesmente não faz sentido algum, encarecidamente eu digo, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse estado é um estado perigoso, para não dizer que você está diante de um abismo ou da própria apostasia. Precisamos viver baseados na graça de Deus e não no nosso próprio desempenho. Esse texto sim nos chama a nos despojar de um sentimento de culpa e a viver baseados naquilo que Cristo fez por nós. Isso é viver pela graça de Deus. Que todos nós aqui nessa manhã voltemos a chorar e a lamentar pelos nossos pecados, porque o pecado ainda habita em nós, com a certeza da promessa de Deus, que isso significa ser um homem e uma mulher feliz, e que seremos consolados por Ele. Que todos nós sejamos assim, animados a ter um espírito
que reconhece se achega diante de Deus com mãos vazias. Mãos vazias. Dando todo o crédito a Cristo, a obra de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que essa mensagem toque profundamente o seu coração pela obra do Espírito. E todos nós, sem exceção, possamos meditar no que significa ser feliz, de acordo com o reino dos céus. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.